Senhor presidente, colegas, vereadoras e vereadoras, antes de entrar então no meu assunto, já com a sua parte, vereadora Faz. Vereador Velocino, nós vivemos um período onde, na história, né, no período medieval, principalmente, as pessoas eram queimadas em fogueira, né, que no Brasil também. O SUS, vereador Francisco Guerra, concede cirurgia de forma gratuita para as pessoas para mudança de sexo. Eu lhe pergunto, vereador Francisco, se seus filhos tiverem essa opção, o senhor disse bem que eles se joguem do prédio. Quantas pessoas, quantos jovens aqui em Caxias do Sul, ano passado um menino morreu porque os pais não aceitavam a opção sexual do filho. Quantas pessoas morrem no silêncio, e aqui a vereadora Paula faz projetos de lei sobre o suicídio, porque os pais não aceitam. E o maior índice de suicídio é de jovens, mulheres, que não se aceitam com a sua opção sexual. E daí quando a gente fala que vai censurar, que se atira de um prédio, nós estamos corroborando que mais crianças, que mais jovens, mais adolescentes sejam vítimas de um preconceito. E eu vivo numa cidade da diversidade, de um país da diversidade. E eu tive orgulho também, vereadora Ana, no ano passado, de 2015, de aprovar a meta 3, como bem o vereador Edson da Rosa falou. A meta 3 diz o seguinte, tá? E não é ideologia de gênero, não tem nada a respeitar, tá? A questão de gênero por causa da evasão escolar no ensino médio. Foi justamente isso falado. Engraçado que os dois que votaram contra em 2015, no ano de 2012, votaram favorável. Só que daí houve toda uma repercussão nacional, daí mudaram o voto. Mas a Câmara de Vereadores aprovou uma moção de repúdio contra a ideologia de gênero. Nós aprovamos uma moção de repúdio contra a ideologia de gênero. Não com o meu voto, mas foi aprovado. Então eu quero dizer, vereador Ues, para o senhor continuar, que eu não apoio e não incito a violência, até porque disse que se fosse uma professora do meu filho, eu até mataria, né? Daí tu vai incentivar uma coisa com feminicídio. Então a gente não entende muito bem o discurso que por uma coisa vale, outra coisa não vale. Obrigado. Então, nobres colegas, hoje de manhã, quando estava me encaminhando aqui para a Câmara, estava ouvindo, enfim, na Rádio Gaúcha, que estaríamos entrando num feriadão e 3 questões que estavam sendo temáticas debatidas, uma dos supermercados abrem, não abrem, enfim, que eu, na minha opinião, deveria ter um acordo entre funcionários, deveria ter uma fórmula da lei entre funcionários e supermercados, enfim, uma outra é do ponto negativo, essa questão do magistério, que só quem vai perder é os alunos. Eu lembro muito bem, na minha época, quando tinha pouco tema, estava tudo ótimo. Mas eles não vão, ali na frente eles vão sentir que os únicos prejudicados são eles. Os alunos só é que vão perder com isso. E a terceira questão era a questão dos feirantes. A questão dos feirantes. Está aqui a nossa vice-presidente dos feirantes, Zenildo, que eu conheço há 40 anos praticamente. E eu, este vereador que defende a feira como um todo, nobres colegas, eu vou propor uma moção de repúdio contra esse tipo de ação, vereador Chico, não contra a secretária. Por quê? Porque a fiscalização que está ali, talvez não conhece. Como o vereador Tomé é mais conhecedor como fiscal, eu conheço muito o que é ser colono, eu já fui feirante junto do meu pai e digo, por exemplo, o senhor falou que já está faltando aipim, a moranga que está sendo proibido. Nessa época a fiscalização não sabe. O aipim, se ele não vier de fora da região de baixo, nem tem aipim aqui em Caxias, e se tiver não cozinha, ou apodreceu, porque a geada, enfim, apodrece o aipim da região alta dos feirantes que são produtores daqui. Então, primeiro que você conhece a realidade do outro lado, ou depois que se busca uma fórmula. A moranga, onde é que tem moranga produzida aqui em Caxias agora? A moranga é obrigada a vir de fora, é obrigada a passar pelo comerciante para poder chegar na feira. Não dá para proibir a moranga agora nessa época. Daqui de um tempo a moranga está sendo plantada agora, recém foi plantada, aipim também. Então eu vou propor uma moção de repúdio contra a fórmula que foi feita esta ação, também baseada naquilo que foi constituído aqui na audiência pública, porque primeiro tem que conhecer o outro lado. Eu disse ontem, vou repetir de novo. Se são 20 e poucos feirantes, então que se visite a realidade de cada feirante e veja que aquilo que eu estou falando aqui é a realidade. Hoje só se tem aipim na feira se ele vem na região de baixo do Caí, portanto tem que passar pelos comerciantes. Os produtores de lá não vêm vender na feira de Caxias muito pouco.
Se eu estou errado, o vice-presidente pode me corrigir. Eu conheço o outro lado da moeda. E Moranga muito menos. Então tem que conhecer o outro lado. A Secretaria da Agricultura tem que ser também do agricultor, senão não adianta. Não vai conseguir no incentivo, repito de novo. Treinador que não tem o time junto não vai para frente, não é construtivo, não beneficia para ninguém, para a cidade, porque os feirantes vão acabar se entregando nas mãos do supermercadista. De novo, repito, olha no jornal, supermercados usam o produto agrícola a todo momento para chamar clientes. É um orgulho para nós produtores fazer parte disso quando o país vive num momento muito difícil. E nós conseguimos produzir bastante sem desmerecer as outras categorias. Todos são importantes para a construção do país, do município. Mas quando se defende o colono, se defende a comida que está na mesa de todo e qualquer cidadão. Então, eu vou propor, conto com a ajuda de vocês, contra esta ação. Não é desta forma que se constrói. Não se vai para frente assim. Tem algumas ações da Secretaria de Agricultura que eu concordo, está honrando os pedidos feitos das máquinas pesadas, que não conseguimos contemplar no ano passado, não sabe se vai abrir novos pedidos, porque não sabe se tem dinheiro disponível. Tem algumas ações, foi feito o concurso dos vinhos e se viu, depois no dia seguinte aconteceu o veto, enfim, vamos discutir ali na frente, isso também eu não apoio, mas que se faça de maneira construtiva. Senão não adianta só canetear a fiscalização que está lá dentro, quer que a gente fique só na mão dos grandes. A feira vai bem, muito obrigado. Quando se ouviu falar mal da feira, vão lá, presencie os consumidores que estão lá. A todo momento a gente está lá e os consumidores vêm por perto de nós, vocês vão deixar acabar isso aqui. Eu venho aqui há 20, 30 anos, enfim. Aquilo que está certo tem que continuar, sim, buscando melhorias dentro daqueles pontos, Tomé, que dá para melhorar, conhecendo a realidade de cada um. Este vereador sempre vai estar contra da determinada ação que não contribui dentro daquilo que conhece. Se eu não defender a categoria, a realidade daquilo que eu conheço, eu vou defender o quê, então? E pode ter certeza que muitos vereadores aqui dentro conhecem e poderia contribuir muito. Se você tem que marcar pontos, que se marque ponto em cima construtivo. Que se crie um incentivo, então, de qualificação da banca, que se crie um selo que nem em cima dos vinhos, que se crie um selo em cima de um aipim, de uma moranga produzida, que se vá conhecer a realidade de quem descasca o aipim, então de que forma que se contribua, incentivando que se não é desta maneira construtiva, que é da outra, assim como vão visitar os agricultores agora. Muitos agricultores não têm condições de montar uma agroindústria, que se contemple talvez no ano que vem dentro daquele cheque que a Secretaria da Agricultura empresta um juro acessível para os agricultores. Esse é o trabalho construtivo, buscar alternativas de melhorias. Mas eu não vejo grandes problemas ali, num contexto que a cidade vive de outros problemas muito maiores. Nunca ninguém teve dor de barriga ali, também não se está esperando que tenha, para depois buscar, eu sempre digo. Não precisa primeiro acontecer para depois buscar uma solução. Mas ali era um setor que realmente, alguns ajustezinhos, né, Tomé, o senhor que foi fiscal, alguns, mas não é desta forma. Parece que se criou uma guerra do setor que talvez contribua mais do que tudo que é na vida do cidadão, na mesa de cada um. Eu sempre dizia, quando eu estive aqui nesta casa, eu estudei pouco, não tive oportunidade. Enquanto o senhor estava estudando, tinha alguém lá que plantava para quando tu chegasse em casa poder comer, ter a comida na mesa, sem desmerecer as outras categorias. Não é ser melhor do que ninguém, é colocar a importância que é da comida de cada um. Nós temos que ter orgulho, Caxias tem que continuar a sendo o maior produtor do estado. Tem que incentivar em cima disso. Só se busca atritos, que não vai chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Não é desta forma que este vereador vai avaliar, não é desta forma. Enquanto eu estiver nesta casa e mesmo fora daqui, eu vou defender sempre aquilo que é o certo.
O certo é fazer o trabalho construtivo, buscar melhoria. Só para finalizar, se colocando novamente, um pouco conhecendo o outro lado da moeda, para depois sim, então, de forma pacífica, buscar uma saída para cada solução. Obrigado, senhor presidente. Uma declaração do líder da bancada do PS.